Como é que a gente enxerga o público no famosíssimo, até hoje, ciclo de políticas públicas. Então, esse é o nosso desafio. Cadê o público? Como é que a gente encaixa o público no ciclo? Porque isso é importante para entender o ciclo e para desfazer uma série de confusões, de mal entendidos sobre o que é e para que serve o chamado ciclo de políticas públicas. Como é que você formula uma política que nasça, de preferência, monitorável e avaliável? Como é que você estrutura um programa em que as pessoas saibam exatamente para que ele serve, para quem ele se destina? Essa é a apresentação mais tradicional, a forma mais tradicional que a gente tem de entender o ciclo. Eis o ciclo de políticas públicas. Algo que começa com uma agenda, questões que são lançadas por pressão popular, no debate legislativo, pela postura dos especialistas que falam, olha, vocês não estão prestando atenção nesse problema de política pública, seguido pela elaboração de alternativas. Tá bom. Diante desse problema, o que a gente faz? Tem alternativa A, B e C, quais são os prós e contras? Sempre tem aquilo chamado de trade-off. Se você escolhe, toma uma decisão em relação a uma opção, você descarta as demais, você prioriza um público em detrimento de outros e alguma justificativa isso deve ter. A tomada de decisão, alguém vai ter que bater o martelo, transformar isso em lei, em decreto, destinar orçamento para isso, mobilizar equipes para realizar e implementarem. Finalmente, a implementação, as coisas começam a acontecer, alguém começa a bater o primeiro prego na primeira barra de sabão, em seguida segue a avaliação e depois a reformulação. Qual a grande crítica que existe ao ciclo? De que ele é muito repetitivo e que as coisas na vida real não são lá tão repetitivas assim. Então, talvez ele não seja. Esse é um primeiro equívoco. Entender o ciclo como um círculo, como uma espécie de roda gigante que sempre começa no mesmo lugar e termina no mesmo lugar e cumpre a mesma trajetória. Não é essa a ideia do ciclo, embora muita gente tenha essa visão. Aqui está uma outra forma de visualização, também é um tipo de ciclo. Só que ele é diferente. Ele é tortuoso, ele é sinuoso, ele tem altos e baixos, ele tem momentos mais rápidos e momentos mais vagarosos. Nenhuma dessas formas é igual a outra. Se você vai em alguma diferente, né? Se você saiu dessa e vai numa outra, já não é a mesma coisa, já não é o mesmo trajeto. Então essa é uma outra maneira. Claro que, como qualquer outra coisa, tem gente que não acredita no ciclo. Tem gente que vai dizer aquela famosa frase, vai pensar igual aquela famosa frase, eu não lo creio em las brujas, pelo que las hay. Eu não acredito nas bruxas, embora eu saiba que elas existem. E claro, as pessoas falam isso porque veem o ciclo de uma maneira prescritiva ou descritiva, e a ideia dele nunca foi essa. A ideia dele sempre foi de dizer, você tem momentos diferentes pelos quais você vai passar antes ou depois. E embora o ciclo tenha uma sequência, às vezes vão se criar políticas e programas que não vão respeitar essa sequência, mas vão sentir as dores, vão amargar os prejuízos de não terem feito a parte anterior do ciclo. E vão ser cobrados em relação a isso. Cadê a definição do problema que você não fez lá atrás e lançou esse programa? Vai dar problema, está dando problema. Você vai ver isso ao longo do tempo. O povo vai cobrar disso. O povo vai perceber essas lacunas na hora de usar os produtos e serviços que são disponibilizados pelos programas. Essa aqui é uma maneira que eu uso mais regularmente de olhar o ciclo. Tem praticamente os mesmos itens da roda gigante,
Ele não está num formato de roda gigante, está no formato de um fluxograma e está no formato de um circuito, o que ajuda a gente a dizer, em qualquer ponto do ciclo, se não tiver decisão, o ciclo não segue adiante. Se não tiver um dirigente tomando decisão, não segue adiante. Se a decisão for contrária, o ciclo acaba. O ciclo volta para a estaca zero. Então, o ciclo é um circuito e ele também é algo dado a curtos circuitos. Aí a gente entende melhor. Por que algumas coisas andam e outras não? Por que algumas coisas vão adiante e outras não? E em todo momento, ao invés da gente dizer vai formar agenda, vai levantar alternativas, alguém vai tomar uma decisão, o ideal é a gente pensar na forma de pergunta. Será que a gente tem uma agenda? Será que as alternativas estão claras, estão bem dimensionadas para o dirigente tomar uma decisão bem informada? Será que essa decisão vai ser tomada ou o dirigente vai falar, não, vamos mexer com isso, que isso dá muito problema. Vamos fingir, vamos montar uma comissão, um grupo de trabalho. Vamos fingir que a gente não viu esse problema passar na nossa frente. Certamente vocês já viram várias histórias desse tipo. Acontece. E às vezes os dirigentes podem ter razão. Às vezes ele tem uma prioridade e determinadas pressões, determinadas crises vão bagunçar o nosso coreto mais do que ajudar. Planejar. Vocês já viram um programa feito, lançado, sem planejamento? Ninguém levantou a mão, ninguém nunca viu, só eu que já vi algumas vezes isso. Programas que são lançados sem planejamento, com uma série de coisas que não foram pensadas ex ante. O ciclo deveria ser dedicado a se pensar antes de se fazer alguma coisa. Pense 2, 3, 10 vezes antes de fazer alguma coisa, para fazer bem feito, para fazer melhor, para não se arrepender de ter gasto dinheiro público em algo que já nasce ineficiente. No ex ante é possível ver algumas coisas que já nascem ineficientes. Como é que você sabe? Você pega um programa e viu que as pessoas não conseguiram sequer definir o problema da forma correta. Você lança um programa sem ter dito corretamente qual era o problema. O problema é uma coisa nebulosa, apareceu como uma coisa nebulosa. Vou dar alguns exemplos muito comuns que acontecem nas melhores famílias de políticas públicas do Brasil e certamente vocês já viram isso. E também porque são maneiras fáceis de se pensar em problemas de política pública. Você pega a área de transporte coletivo urbano e você pergunta para o dirigente que vai lançar um programa de melhoria da mobilidade urbana. Qual é o problema central desse programa? É a falta de mobilidade urbana. A falta de mobilidade urbana. O Carlos Matos, que é um dos grandes mestres de planejamento estratégico, já falecido, saudoso Carlos Matos, ele ensinava a técnica de você fazer planejamento estratégico de políticas, de programas, e ele percebeu que as pessoas simplesmente fingiam que estavam definindo um problema, colocando a palavra falta antes de alguma coisa. Então, falta de mobilidade urbana é um problema? Não. Por quê? Tira a palavra falta e o que fica? Mobilidade urbana. Se você falar que falta de mobilidade urbana é um problema, você está dizendo o seguinte, você está fingindo que identificou o problema, que definiu o problema, trazendo, no fundo, a solução. Mobilidade urbana é a solução. Dificuldade de acesso. Aí o Carlos Matos já morreu, ele não tem como mais puxar a orelha da gente quando ele falava, ele pode puxar o pé de vocês, ou dos dirigentes que vão fazer esses programas. Mas as pessoas, e aí ele falou assim, não pode usar a palavra falta, porque vocês estão enganando. Vocês têm que definir o problema tem que ter descritores muito claros. E aí as pessoas falam o seguinte, dificuldades da mobilidade urbana, insuficiência da mobilidade urbana, tá? Acesso à saúde, problemas de acesso à saúde, ou dificuldade de acesso à saúde, insuficiência, deficiência do acesso à saúde. Tira
tira falta, tira problema, tira deficiência, o que fica? Acesso à saúde. Não é o problema, é a solução. Má qualidade da educação. Tira o adjetivo aí, má. Qualidade da educação é a solução, gente. De novo, qual é o problema? Parece um exercício trivial, parece um exercício simples, mas não é. E se a gente fizer essa pergunta básica, os formuladores vão ter dificuldade. Você sabe que teve falha no ex-ante. Por isso que o ex-ante é tão necessário. Né? E aí, como é que você faz? Você vai para o descritor. O problema da mobilidade, o que é? O cidadão, a cidadã, demora a encontrar o ponto. Ele anda 1 quilômetro para encontrar um ponto. Quando ele chega no ponto, não tem cobertura. Esses são os problemas da mobilidade. O ônibus demora para chegar. Quando chega, o ônibus quebra. Depois da primeira esquina. Esses são os problemas. É assim que a gente descreve os problemas. E é assim que a gente trabalha para ter uma estratégia para dizer qual que é o nó central. Por isso que o ex-ante é tão importante. Por isso que eu não, antes de fazer a avaliação, e eu sei que vocês estão, a mosca azul da avaliação picou vocês já há muito tempo, e isso é bom a gente pensar, que a avaliação vai ser algo importante para resolver problemas. Mas qualquer avaliação bem feita depende de um ciclo do programa. Você tem que esperar que cada programa, para fazer uma boa auditoria, que não seja só uma auditoria de conformidade, isso vocês me ensinaram, os colegas de vocês e as colegas de vocês me ensinaram já há muito tempo, você tem que esperar o ciclo, porque o programa vai demorar 1 ano, 2 anos para entregar o primeiro produto. Depois de entregar o primeiro produto, você precisa estabilizar o programa. Ou seja, você precisa ver se aquele produto é bom, se ele está chegando à pessoa certa, aquilo que eu falei no início, tempestivamente, na hora certa, e assim por diante. Se não, você ainda não pode fazer avaliação de resultados, você ainda está entregando produto. O que você faz? Você faz ajuste. Você faz algo que é chamado de avaliação, mas é ainda uma avaliação dita formativa. Você vai apertar os parafusos. Você só vai dizer e se sentir satisfeito em entregar resultados quando você cumpre o primeiro ciclo de entrega massiva de produtos e que a população começa a usar, a sentir, a incorporar os benefícios daquele produto que você encontrou. Se não, o que você faz? Você dá um passo atrás, você ajusta, modifica os seus insumos, os seus processos. Alguma coisa deu errado, meu insumo não é bom, meu processo está errado, minha equipe não está funcionando legal para entregar isso, tem que fazer determinados ajustes. Em geral, leva-se muito tempo para fazer a avaliação de resultado. E mais ainda, avaliação de impacto. Avaliação de impacto. Vocês já devem ter ouvido falar em alguém que aparece falando assim, vamos fazer uma avaliação de impacto ex ante. Tem 3 erros nessa frase aí. Primeiro que você não faz avaliação antes das coisas começarem a serem entregues. A avaliação é sempre ex post. Você faz antes da implementação é análise, tá? De impacto. Você não tem como avaliar impacto antes do programa ter produzido o impacto. Como é que você vai? Você pode fazer uma análise custo-benefício, você pode fazer uma análise custo-oportunidade, ou você pode fazer uma simulação de se aquele tipo de intervenção tem como gerar aquelas conclusões. O ex ante é a essência, o ex ante é o espírito da coisa. Ou seja, gastem mais tempo também nos processos de auditoria com ex ante do que com ex post, que vocês vão prestar um serviço fantástico para o povo brasileiro. Não espere pelo ex post, o ex post demora. E é muito comum essa maldade. Eu falo assim para o pessoal, faça o ex ante antes que o pessoal do controle interno, do controle externo, faça para você. Ou faça o ex ante antes que as auditorias apareçam com uma avaliação de resultado quando você ainda está entregando produto. Se você não disser quanto tempo leva o seu ciclo de vida do seu programa, da sua política, não é o TCU que vai dizer, ele vai te cobrar isso. Se você não disse, ele vai te cobrar e perguntar cadê os resultados. Então, mas não espere pelo ex post, comece a fazer essas perguntas.
Evite o fetichismo do Big Data e da inteligência artificial, por mais importante que ambos sejam. Não, olha, gente, eu sou fã de análise quantitativa, de uso de Big Data, de inteligência artificial, mas, enfim, tem um debate que, obviamente, a gente não vai fazer aqui, que é um debate epistemológico sobre ciência, mas não vamos retroceder ao século XVIII. Ou seja, não vamos retroceder ao empirismo, a perspectiva empirista que achava o seguinte: os dados vão dizer para você aonde você deve chegar, e para onde você... Não, os dados não vão falar isso. Os dados são incapazes de fazer isso. Se você achar isso, alguém que está por trás da inteligência artificial ou do modelo estatístico que você usou vai estar dizendo coisas, você vai estar terceirizando essa responsabilidade que é sua na análise desses dados. Sem monitoramento não há avaliação, então dá para fazer boas auditorias perguntando qual é o seu sistema de monitoramento. Cadê? Então, né? Eles vão dificultar a vida de vocês quando não tem sistema de monitoramento. Porque, a rigor, a boa avaliação ela só é feita se ela está fincada na rocha de um bom sistema de monitoramento. E, finalmente, o orçamento deveria ir além da implementação e prever ciclos de monitoramento e avaliação, deixando isso de forma clara. Governos, parlamentares deveriam alocar recursos não só para entregar produtos, mas para dizer se esses produtos foram entregues para as pessoas que deveriam receber aqueles produtos no tempo certo, da maneira correta e assim por diante. Então, de alguma maneira, os orçamentos deveriam ser cobrados para dizer o seguinte: qual é a previsão que esse programa tem de montar sistemas que vão dar transparência para esses gastos e dizer se as coisas estão acontecendo a contento, tá?